Bom, na aula de hoje você vai aprender todos os conceitos básicos que você tem que conhecer antes de começar a estudar história. Você está no canal Gustavo Elmer, seja muito bem-vindo e vamos começar o vídeo. Bom, todas as disciplinas que você estuda na escola, elas têm um motivo de você estudá-las por trás delas. Nenhuma está lá à toa. História, matemática, geografia, português, todas elas têm uma importância muito grande na nossa vida em sociedade. A história, que é a disciplina foco aqui do meu canal, eu gosto de defini-la como a ciência responsável por investigar e explicar o passado da raça humana aqui na Terra. E a história, assim como todas as outras disciplinas, ela tem uma importância muito grande pelo fato de que sem ela a gente não consegue entender o passado do ser humano, e se a gente não entender o passado do ser humano, a gente não entende o presente. Tudo que acontece hoje, 2020, é fruto de um processo histórico. Tudo que existe, tudo que nos cercam, derivam de outras coisas que aconteceram antes. E a melhor forma de você conhecer essas coisas que aconteceram antes é justamente estudando história. Conhecendo o passado do ser humano, a gente consegue entender e explicar tudo que nos rodeia de forma muito mais fácil. Uma pessoa que entende o passado da raça humana tem uma percepção muito mais apurada do que é a realidade de tudo aquilo que a gente convive todos os dias. Então, quando você estiver estudando história, ou você lendo ou ouvindo o professor falar, você pode ter certeza que aquilo ali tem alguma relação com a sua vida ou com a vida de outras pessoas que vivem aqui no planeta Terra. Mas quem é a pessoa responsável por contar-nos a história e investigá-la? Essa pessoa é justamente o segundo tópico da aula de hoje, que é o historiador. E agora a gente vai falar dele. O historiador é o profissional responsável por investigar e nos contar a história do passado. Essa pessoa deve investigar e estudar os vestígios deixados por aquelas pessoas que estavam envolvidas em determinado fato histórico. Ou seja, se um historiador quiser estudar sobre a história da Segunda Guerra Mundial, ele deve procurar vestígios de pessoas que viveram naquela época e que dão pistas do que realmente aconteceu. Costuma-se dizer que o historiador é uma espécie de detetive, porque realmente ele vai procurando pistas do passado e juntando essas pistas ele consegue ter um entendimento geral do que se passou e ele escreve a sua versão sobre aquele fato histórico. Obviamente existem várias versões de um mesmo fato. Se dois historiadores forem estudar o mesmo fato, eles podem ser influenciados por as coisas que eles pensam e eles podem escrever aquele fato de forma diferente. E é por isso que a gente fala que não existe uma versão oficial da história. Existem várias interpretações da mesma. Depois que o historiador reúne as fontes, estuda, investiga, compara uma fonte com outra, ele vai lá e escreve um texto histórico. Ou seja, ele escreve uma narrativa explicando sobre a sua visão aquilo que ele acabou de estudar. E obviamente, quanto mais fontes históricas esse historiador consegue juntar, mais rico vai ser o texto dele. Outra coisa que o historiador também deve sempre fazer é comparar os relatos. Então o trabalho do historiador é ir atrás de livros, de relatos orais, de entrevistas, porque aí ele consegue juntar isso tudo e fazer a sua narrativa histórica. Todos os livros que você vê em livraria, que são livros que contam determinada parte da história da humanidade, eles muito provavelmente são livros escritos por historiadores, pessoas que estudaram aquele período e conseguiram escrever um material sobre ele. Jornalistas também costumam escrever livros históricos, mas eles se baseiam mais nos relatos orais, nas entrevistas da época que ele escreve. Então, se você quiser um resumo de que é um historiador, é simplesmente a pessoa que tem como ofício, como trabalho, investigar o passado por meio de fontes históricas e nos dizer o que aconteceu no passado da raça humana. Mas da onde que os historiadores nos tiram as informações que eles escrevem e nos contam? São justamente das fontes históricas, que é o tema aqui do terceiro tópico da aula de hoje. As fontes históricas são objetos que auxiliam o historiador no estudo do passado. Tudo aquilo que foi deixado por pessoas que viveram em determinado período histórico podem ser usados como fontes históricas. Para você entender bem o que é uma fonte histórica, se você pegar uma foto em casa que a sua mãe tirou de você quando você era criança, aquilo é uma espécie de fonte histórica. É claro que é uma fonte histórica mais caseira, mas a partir daquela foto, a sua mãe, a pessoa que tirou aquela foto, consegue te contar uma história. Então é uma fonte histórica. Por quê? Porque dela emana informações do passado. Então o que o historiador faz? Ele pega essas fontes históricas, esses objetos deixados por outras pessoas do passado, estuda-os e depois escreve a narrativa sobre eles. Agora eu vou te dar alguns exemplos de fonte histórica para você entender o que eu estou falando. As fontes históricas mais comuns são as fontes escritas, documentos, memorandos, diários, cartas e etc. Se hoje, dia 29 de fevereiro de 2020, eu escrever uma coisa no meu diário e uma pessoa daqui 50 anos pegar o meu diário e lê-lo, ele vai poder criar uma narrativa sobre mim. Por quê? Porque eu deixei algo registrado. E isso pode ser usado como uma fonte histórica. Outro exemplo, se você pegar minha certidão de nascimento, aquilo também é uma fonte histórica. Por quê? Porque é o meu primeiro
primeiro registro aqui na Terra. Então, uma pessoa pegando esse documento, ela consegue tirar várias informações sobre a minha vida e depois escrever alguma coisa sobre ela. As fontes históricas mais comuns são os livros, obviamente. Pegando um livro aqui para dar de exemplo para vocês, essa pessoa aqui, o Jamie Pinsky, que é um historiador, ele, depois de muito estudar o passado dessas civilizações que ele escreveu o livro, ele conseguiu escrever um material próprio dele com informações que ele tirou de fontes históricas. Tanto que se você olhar aqui atrás, na parte da bibliografia, tem todos os livros que ele estudou para fazer esse livro próprio dele. Então, esses livros que ele estudou são as fontes históricas, é da onde ele tirou o conhecimento. E é por isso que eu disse aqui no vídeo que as fontes históricas não podem ser inventadas, elas têm que ser coisas físicas que realmente os povos do passado nos deixaram. Porque se eu inventar, digamos assim, uma fonte histórica, isso não vai ser mais uma história, vai ser uma ficção, que é uma coisa inventada, uma coisa que não condiz com a realidade. Dentro das fontes históricas, a gente pode falar também das fontes iconográficas, que se referem a imagens, ou seja, fotos, pinturas, esse tipo de coisa. Se um historiador estiver estudando o passado da Espanha e ele pegar um quadro pintado na década de 40 na Espanha, e aquele quadro fizer referência ao cotidiano de determinada cidade da Espanha naquela época, ele pode usá-lo como fonte histórica. A questão das fotos é a mesma coisa. Se eu pegar uma foto famosa sobre um grande acontecimento histórico como a bomba atômica em Hiroshima, eu consigo delinear e escrever toda uma narrativa usando aquela foto como fonte histórica primária. Uma das fontes históricas mais famosas que existem no mundo são as famosas pinturas rupestres. São as principais fontes históricas que a gente tem para estudar a pré-história do ser humano. Como naquela época o ser humano não tinha uma escrita, ele não tinha um alfabeto, a melhor forma de a gente estudar e conhecer o dia a dia das pessoas que moravam nas cavernas é justamente estudar as pinturas que eles deixaram nas paredes das cavernas. Outro tipo muito comum de exemplo de fonte histórica são os objetos da época. Se você está estudando a Segunda Guerra Mundial e pegar uma arma de um soldado ou um capacete de um soldado, você consegue também usar esse tipo de objeto como parte da sua narrativa histórica. Outro tipo de fonte histórica também bem interessante são os registros sonoros. Músicas, gravações de rádio, discurso de algum político famoso e etc. Vamos supor que você quer estudar a década de 50 aqui no Brasil. Você pegar uma gravação de rádio daquela época, de um jornal dando notícias daquela época, você pode usar esse registro sonoro para explicar o passado e entender como as coisas funcionavam aqui na década de 50. Então os registros sonoros também são usados como fonte histórica. Por último, temos a fonte histórica que eu acho mais interessante, que são as fontes orais. As fontes orais são baseadas em relatos orais, ou seja, falado. Vamos supor que você não era nascido no ano de 1994 e você quer entender um pouco sobre a Copa do Mundo que teve naquele ano. Você pode pedir para uma pessoa mais velha, que viveu durante aquele período, te contar como que foi a Copa do Mundo. Ou seja, você vai ter um relato oral de uma pessoa que presenciou aquele evento e você vai entender aquela competição baseada em um relato oral. Normalmente os historiadores, quando ouvem um relato oral de uma pessoa, ou seja, entrevistam alguma pessoa que viveu em determinado período histórico, eles costumam comparar um relato com as fontes que ele já tem, para ver se a pessoa está mentindo ou não. Para dar o último exemplo, para você entender de fato o que é uma fonte histórica, um relato oral, vamos supor que eu quero conhecer como que era a rua principal da minha cidade, Domingos Martins, na década de 50. Eu posso entrevistar uma pessoa que era viva naquela época, que andava por essas ruas, e ela vai me falar como que era a rua, como é que eram os prédios, como se tinha muito carro, esse tipo de coisa. Então, baseando nas informações que essa pessoa que viveu nessa época vai me dar, eu posso construir a minha imagem, a minha narrativa de como era a rua há 70 anos atrás. Bom, essa foi a aula de hoje. Espero que você tenha tirado informações legais sobre esses 3 temas que eu resolvi trazer aqui para o canal. Eu não poderia começar a gravar as aulas sem antes falar disso daqui, porque isso aqui é o básico de tudo. E a intenção da aula foi te ensinar basicamente por que é muito interessante estudar história e, obviamente, importante. Se você entender esses 3 conceitos aqui, o seu estudo da história vai fluir de uma forma muito mais fácil, muito mais prazerosa. Então eu espero que você tenha entendido tudo que eu passei. Bom, então esse foi o vídeo. Espero realmente que você tenha tirado informações legais aqui do conteúdo. Se você curtiu o vídeo, eu peço que você clique no gostei. Se você não gostou, pode clicar no dislike, compartilhar com um amigo, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, porque vai vir muita coisa legal por aí. Tá rolando sorteio de um livro maravilhoso lá no Instagram do canal. Se você não conhece, eu te convido a conhecer. É só procurar aqui na descrição do vídeo. E é isso. Até mais. A gente se vê por aí. Tchau.